Olá, estamos de volta com o programa em debate desta terça-feira, hoje dia 30 de novembro de 2010. Obrigado a você que acompanha a nossa programação nos bairros de Guarapari, de norte a sul, Kubitschek. Agora nós chegamos em Kubitschek, também aí na área de Coroado. Adalberto Simonales já assiste a gente assim com a audiência esmagadora. Aí no bairro Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Itapebuçu, com audiência fantástica. Obrigado a você no centro da cidade, Muquiçaba, Alto Muquiçaba, aqui também Olaria, Ipiranga, centro da cidade, bairro São Justo Tadeu. Obrigado pela sua audiência. Um abraço a você que acompanha a nossa programação. Um abraço também para o Coronel Dejair, que é do comando aqui do 10º Batalhão de Polícia Militar de Guarapari. Um abraço para ele, que sempre aí participou aqui de programação, no programa aqui da TV Sudeste, e acompanha aí no possível, dentro do possível, do seu tempo, a nossa programação. Também o Dr. Paulo Rogério, que já esteve conosco e está sempre acompanhando aí a nossa programação. Encontramos com ele na última quarta-feira lá em Santa Mônica. Um abraço a vocês, autoridades que vêm aí colocando ordem na cidade de Guarapari. Nós conversamos hoje com o sargento Carlos Lorenzetti. Ele é chefe do setor de trânsito do 10º Batalhão de Polícia de Guarapari. Sargento, a gente trocava aqui informações, né? Batia um papo aqui, trocava uma ideia com relação às relações de trânsito, se é que a gente pode dizer assim. E a pergunta, a colocação que eu fazia aqui durante o intervalo é o seguinte: como é que a autoridade de trânsito, como é que vocês veem o acidente de trânsito? Porque a pessoa, às vezes, você colocou aqui no primeiro bloco, às vezes a pessoa sai do local da ocorrência por proteção, de repente pode ser aquela aclamação popular de repente querer linchá-lo, etc. Então ele se protege, mas vai lá e se apresenta. Excetuados os casos de embriaguez e os demais casos de infrações, o acidente por si só, colocada a pessoa, resguardada essa questão da ilegalidade, como é que a autoridade de trânsito vê a pessoa que se envolveu no acidente, o condutor, no caso? Olha, como você bem diz, acidente. No nosso entendimento, ninguém tem interesse em se envolver em acidente de trânsito. Ninguém tem interesse em se envolver. Ninguém quer se envolver em acidente de trânsito. Como o nome já diz, foi um acidente. No caso do acidente, nós já falamos, acidente com vítima, as pessoas procurar socorrer a vítima, ser o mais humano possível, procurar socorrer a vítima, não o podendo, ligando 192, ligando 190. Porque ocorre às vezes a pessoa efetuar um atropelamento, a pessoa cai no local, ele morre, ele vem a óbito, não pelo fato em si, exemplo da pancada, ele vem pela perda de sangue, pelo tempo, pela demora do atendimento. Fato que se a pessoa promovesse ligasse para a emergência e fosse socorrido, poderia salvar mais uma vida. Sendo localizado o cidadão, igual ocorreu já, atropelamento na rodovia do Contorno, o camarada prosseguiu para Vila Velha, foi anotada a placa, passamos o rádio, seguramos na barra. Esse cidadão ele é encaminhado diretamente ao DPJ. Ele é preso, ele é detido. Encaminhado e autuado em flagrante pelo artigo 304, omissão de socorro. Omissão de socorro. Mesmo que a pessoa não venha a falecer. Mesmo que não venha a falecer, omissão de socorro, porque houve uma lesão corporal. Ele promoveu uma lesão corporal em alguém. Promoveu. E se omitiu em socorrer. Foi como eu falei anteriormente, aquela lesão, às vezes a pessoa leva uma pancada na perna, no fêmur, por exemplo, pega a femoral. Né? Se ele precisa de um socorro de urgência, ele precisa o mais rápido possível. Se essa pessoa não promover o socorro dessa vítima, com certeza ele vai vir a óbito. Então, a princípio foi uma lesão corporal, mas pode se transformar em um óbito. Então, ele será autuado por omissão de socorro. Caso de acidente sem vítima, o que o condutor tem que fazer? De repente atropelou alguém, a pessoa está lá, está bem, mas de qualquer forma se configurou um acidente. O que a pessoa o condutor tem que fazer? No caso você disse o acidente sem vítima. É um acidente assim, sem vítima, é o que mais ocorre. Às vezes uma pequena colisão no semáforo, um veículo colide na traseira do outro veículo, né? O que tem que ser feito? O veículo tem que ser retirado da via. Tem que retirar o veículo da via para desobstruir o trânsito. Agora você tocou num ponto interessante, porque a visão, vamos dizer assim,
popular, ou pelo menos que eu conheci, é que não podia tirar o carro do local, para poder configurar, mostrar como é que aconteceu, quem estava certo, quem estava errado. Então quer dizer que tem que tirar. Veja bem o que tipifica o código, o artigo 178 do CTB. Deixar o condutor envolvido em acidente de trânsito sem vítima de adotar as providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Se ele não tirar o veículo está em movimento, pode se movimentar, é apenas um retrovisor, é um paralama, é um para-choque. Ele tem que retirar o veículo. Exemplo, na Avenida Davino Matos, você já imaginou um veículo tocar na traseira do outro no semáforo, ali próximo à Igreja Matriz? E parar. E parar, ele ficar aguardando uma viatura de trânsito vir de Meaípe, ou se não vir de Setiba, até chegar. Você já parou para analisar o que vai virar aquilo ali? Agora eu pergunto, mas acontece isso? Acontece? Eu vou parar porque eu quero provar que foi o outro que estava errado. Exatamente, acontece, mas ele tem que tirar o veículo local. Agora, se o veículo dele não estivesse locomovendo, aí sim, aí não tem como, ele vai permanecer no local para chegar a viatura e tomar as providências cabíveis. Agora, se o veículo estivesse locomovendo, ele obrigatoriamente tem que retirar o veículo do local. Quantos pontos na carteira se ele não fizer isso? Essa é uma notificação média, são 4 pontos na carteira. Então, atenção para você, se esbarrar no outro colega condutor, se de repente aí for só uma quebra de retrovisor e você está querendo, não, eu vou parar aqui porque eu vou provar que ele estava errado. 7 pontos na carteira, tem que tirar o veículo. 4 pontos. Aliás, 4 pontos, perdão. Inclusive o procedimento adotado pelo Batalhão de Trânsito e adotado por nós aqui em Guarapari é que o veículo se locomovendo, houve o acidente, a colisão, ele tem que retirar o veículo do local e procurar o batalhão para confeccionar a ocorrência. A viatura não vai no local. A viatura vai no local, sim, se o veículo não estiver locomovendo ou se tiver vítima. Se tiver vítima, não retire o veículo do local. Agora, mesmo se o veículo se locomover, mas se tiver vítima, deixa no local. Ele tem 3 dias úteis, 72 horas ou 3 dias úteis para confeccionar o referido boletim. Agora, interessante também você colocou, porque muita gente acha que a polícia tem que ir lá. Então a polícia não tem que ir lá. Não. No caso de acidente sem vítima, o veículo se locomovendo, tudo normal, ele que tem que procurar o batalhão. Sim, ele tem que procurar. Inclusive o batalhão de trânsito já tem a ocorrência online. O nosso batalhão não tem isso, mas o batalhão de trânsito, as ocorrências feitas na área de Vila Velha, Vitória, na área onde o batalhão de trânsito atua, tem o boletim online. Abrir o site do Detran, do BPRV, que está lá, boletim online. Ele vai preencher todos os dados. Posteriormente, ele procura o batalhão de trânsito para confirmar os dados e solicitar a ocorrência de trânsito. Muito bem. A questão da embriaguez, eu acho que agora nós vamos entrar numa seara, vamos entrar num campo aí bastante amplo, porque vem a questão do bafômetro. Mas antes de tocar nesse assunto, vamos até deixar para o terceiro bloco, que tem assunto aqui para a gente complementar esse segundo ainda. Os casos de condução sem CNH, sem a Carteira Nacional de Habilitação. Às vezes acontece, a gente vê muito isso na televisão, muitos casos, o filho que pegou o carro sem o pai saber, o filho às vezes menor de idade ainda por cima, obviamente se é menor está sem a carteira. O pai, ele é responsável, ele é punido com pontos na sua carteira, ou é punido de forma penal, não sei, criminal? Veja bem, o condutor, o artigo 309, ele diz o seguinte, que conduzir veículo em via pública sem possuir a CNH, sem possuir a devida habilitação. Artigo 309 é crime de trânsito, está tipificado. Sendo ele maior de idade, ele vai responder pelo artigo 309. O que ocorre com isso? É feito um auto de infração, pegando o CPF dele, o veículo poderá ser liberado para um condutor habilitado. Será feito um termo circunstanciado encaminhado ao juizado especial criminal. Posteriormente, essa pessoa
deverá se apresentar ao juizado especial criminal, aonde será sancionado, né, pela justiça, no caso dele ser maior de idade. Sendo ele menor de idade, menor não comete crime, comete sim ato infracional. Mas o código não fala em menor ou maior. Ele diz, quando dirigir veículo, pessoa dirigir veículo em via pública. Então não especifica no caso menor. Sim, menor ou maior. Mas como o menor não comete crime, quem vai cometer crime nessa situação? Se o carro for do pai, aí o artigo 310 especifica, tipifica. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, independente de ser maior ou menor. O pai, na situação, ou a mãe, vai responder pelo crime que o filho cometeu. O filho cometeu um ato infracional, mas o pai responde por crime. Mas aí geralmente o que acontece? Quando acontece, não sei, de repente acontece do filho pegar, com o pai sabendo, mas quando a polícia apanha, ou ele se envolve em alguma situação de trânsito, que ele é apanhado sem habilitação, ele pegou sem eu saber. E aí? Não existe. Ele vai ser responsável de qualquer forma. Vai ser penalizado. Não existe, pegou sem eu saber. Como eu falei, a todo momento, a pessoa tem que ter, ele tem que ter domínio do seu veículo. Ele é o responsável pelo seu veículo. Eu tenho um veículo, eu tenho que ter a responsabilidade. Esse pai, no mínimo, foi imprudente em deixar a chave no local onde o filho pegasse, né? Foi imprudente. Então, ele será penalizado, a carteira dele será recolhida, será feito 2 autos de infração, um para o menor que estava dirigindo, outro para o pai. Uma infração dessa, ela é gravíssima, são 7 pontos na carteira, R$ 575. Sendo menor na direção, o veículo será removido para o pátio do Detran. Será feito um termo circunstanciado e o pai vai responder esse termo circunstanciado no juizado especial criminal pelo artigo 310, por ter... Ele corre risco de ser preso, não? Não, porque isso é um crime, ele é afiançável, né? E devido à pena, a detenção de 6 meses ou 1 ano, né? Abaixo de 2 anos, o juiz, ou multa. O juiz vai estipular uma multa para ele, serviço alternativo, ou cesta básica, alguma coisa. Aí cabe ao judiciário, né? A definição. Mas ele será sancionado nessa situação. Agora, falando em caso de pai, do filho que pega o carro, a educação de trânsito começa onde? Se a gente comentava ali em off antes do programa, queria que você desse essa mensagem, deixasse essa mensagem, é mais uma informação, mas eu acredito até que eu coloco até como uma mensagem, né? Onde começa a educação no trânsito para a criança, para o próximo condutor, o jovem. Certo. O artigo 76 diz que a educação do trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus por meio do planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito de Educação, União, Distrito Federal, município, nas respectivas áreas de atuação. O comando do batalhão, Coronel Dejair, ele tem uma preocupação muito grande com isso, Fabiano. Nós temos lá essa interatividade entre polícia militar e principalmente os jovens da pré-escola, de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries. Nós temos lá o nosso projeto PROERD, né, que é antidrogas. Nós trabalhamos juntamente com o Capitão Palaoro. Nós estamos constantemente nas escolas, dando palestras sobre trânsito, conversando com as crianças. Olha, isso é uma coisa maravilhosa, muito dignificante. Eu faço isso constantemente e é muito boa essa aproximação, a nossa aproximação da Polícia Militar com as escolas. O Capitão Palaoro constantemente está dando palestra, eu estou dando palestra nas escolas. Agora, o mais importante é saber que o primeiro instrutor do seu filho é você. Por quê? Se você for um condutor que respeita as normas de trânsito, o seu filho posteriormente vai se espelhar em você. Se você avança sinal, o seu filho vai avançar sinal. Se você dirige embriagado, o seu filho vai dirigir embriagado amanhã e você vai chorar a perda do seu filho. Se você não usa cinto de segurança, o seu filho não vai usar. O seu filho será um